Apocalipse, capítulo 15, versículo 1, diz assim: E vi outro grande e admirável sinal no céu. 7 anjos que tinham as 7 últimas pragas, porque nelas é consumada a ira de Deus. Este texto sagrado descreve a visão admirável que João teve de 7 anjos com os 7 últimos flagelos para consumarem a ira de Deus. O número 7 é um dos algarismos mais importantes da aritmética bíblica. O número 7 nos transmite a ideia de totalidade, interação, conclusão, perfeição e consumação. 7 é o número máximo de Deus, o número limite de Deus nos seus planos para com o homem. O primeiro versículo da Bíblia no original hebraico possui 7 palavras. A Bíblia é um livro séptuplo. A Bíblia começa com 7 e termina com 7. Assim como Moisés iniciou a Bíblia com 7 palavras hebraicas, assim também o apóstolo João terminou de escrever a Bíblia com 7 palavras proferidas por 7 trovões, que são manifestações da poderosa voz de Deus. 7 é o número da perfeição divina e nos traz muitas outras lições importantes. Em Gênesis 2 e 3, a Bíblia afirma que Deus descansou de toda a sua obra que fizera no 7º dia e abençoou o 7º dia. Depois que Noé entrou na arca, Deus esperou 7 dias para enviar o dilúvio sobre a terra. Em Gênesis 12, 1, 3, Moisés escreve que 7 promessas foram feitas por Deus a Abraão por ocasião de sua chamada. Isaac também proferiu 7 bênçãos sobre o seu filho Jacó. Em Gênesis 33, 3, a palavra de Deus afirma que Jacó prostrou-se 7 vezes por terra como símbolo máximo de humilhação por ocasião da sua reconciliação com o seu irmão Esaú. Em Gênesis 41, 26 ao 39, a Bíblia afirma que a interpretação do sonho de Faraó feita por José foi de 7 anos de fome e 7 anos de fartura. Em Êxodo 29, 35, 37, Moisés escreve que os sacerdotes deveriam ser ungidos 7 vezes com óleo. Moisés aspergiu o altar 7 vezes com o óleo da unção. O leproso era declarado limpo depois de aspergido 7 vezes. Em Levítico 25, 4, a Bíblia afirma que a cada 7º ano os filhos de Israel não poderiam fazer plantações, pois era o ano de descanso. O ano do jubileu ocorria após 7 semanas de anos. Em Josué 6, 15, 16, na conquista de Jericó, o povo rodeou a cidade durante 7 dias. E na 7ª volta do 7º dia, o povo gritou, e as muralhas de Jericó caíram por terra. Em 2 Reis 5, 10, 14, Naamã foi purificado da lepra após ter mergulhado 7 vezes no rio Jordão. A Bíblia afirma, em 6 angústias te livrará, e na 7ª o mal te não tocará. Em Salmos 12, 6, o salmista afirma que a palavra de Deus é purificada e refinada 7 vezes na fornalha. O salmista afirmou também que louvava o Senhor 7 vezes ao dia. Em Provérbios 9, 1, Salomão escreve que a casa da sabedoria possuía 7 colunas lavradas. A Bíblia também diz que 7 vezes cairá o justo e se levantará. Em Isaías 11, 2, o profeta Isaías escreve que 7 espíritos repousariam sobre o Messias. A chave da profecia bíblica será desvendada em 70 semanas proféticas de 7 anos. Em Zacarias 4:10, o profeta Zacarias falou dos 7 olhos do Senhor que percorrem toda a terra. Em Mateus 18, 21 e 22, Pedro achava que só deveria perdoar o irmão 7 vezes. Porém,
Jesus aconselhou perdoar 70 vezes 7. Em Atos 6:3 foram escolhidos 7 homens cheios do Espírito Santo como os primeiros 7 obreiros da igreja primitiva. O número 7 ocorre mais de 50 vezes no Apocalipse, por inspiração divina. Gênesis e Apocalipse são os 2 livros que mais mencionam o número 7 na Bíblia. O Apocalipse é destinado às 7 igrejas na Ásia, e 7 espíritos se acham diante do trono de Deus. João teve uma visão de 7 castiçais de ouro. O Senhor Jesus Cristo tinha na sua destra 7 estrelas. São mencionados 7 anjos das 7 igrejas. Diante do trono de Deus ardem 7 tochas de fogo. Havia um livro selado com 7 selos na mão de Deus. João viu no meio do trono um cordeiro com 7 chifres e 7 olhos. O cordeiro recebe 7 máxima de exaltação, conhecida como as 7 dignidades do Cordeiro de Deus. 7 anjos com 7 trombetas se achavam em pé diante de Deus. 7 trovões desferiram as suas próprias vozes. Miguel foi visto pelejando contra um dragão vermelho com 7 cabeças e 7 diademas. Foi vista uma besta com 7 cabeças subindo do mar. Foram vistos 7 anjos tendo os 7 últimos flagelos da ira de Deus. 7 anjos derramam as 7 taças da ira de Deus sobre a terra. 7.000 pessoas morreram em um terremoto por ocasião da trasladação das 2 testemunhas. Foi vista uma mulher montada numa besta de 7 cabeças. A interpretação dada pelo anjo a João, as 7 cabeças são 7 montes e 7 reis. Existem 7 bem-aventuranças no livro do Apocalipse. Na numerologia do mundo, 7 é o número da mentira. Porém, na numerologia bíblica, 7 é o número da perfeição e da verdade divina. 7 é o número da sabedoria universal, porque existem várias coisas do universo e na história que se contemplam com o número 7. Exemplo: 7 dias da semana, 7 notas musicais, 7 cores do arco-íris, 7 maravilhas do mundo, 7 pessoas completam um júri criminal. Foram eleitos 7 pecados capitais que os homens mais cometem. Foram eleitas também as 7 maiores virtudes que o homem deve seguir, que são a fé, a esperança, o amor, a justiça, a prudência, a temperança e a constância. Deus abençoe.